Pronto. Gravação iniciada. Dá aqui o volume no máximo. Gravação iniciada. E vamos lá, né? Vamos fechar nossa segunda parte do exame de acesso 2017. Quero recordar, gente, ao longo dos meses, no Partiu IFE até aqui, nós, da minha parte, professor Antônio Márcio, trabalhamos, e me incluo junto a vossas senhorias, as provas anteriores. Teve lista de exercício com tópicos de matemática básica, ora Lucas trabalhando, ora minha pessoa trabalhando. Essa questão 18, que está aqui, por exemplo, que fechou a prova 2017, envolve um assunto das primeiras semanas que nós revisamos. O que é que sempre caiu em toda a prova, pessoal? Vocês vão experimentar ao vivo e a cores esse momento, no domingo que vem agora. O que é que sempre cai, gente? MMC, MDC. Na parte de geometria, o que sempre estava caindo em geometria? Problema com quadrado, com retângulo, com o quê? Com triângulo, com disco, que é a circunferência, e o círculo, que é a parte interna. Vimos questões com função afim, com função quadrática. Revisamos isso também. O que sempre está caindo mais? Regra de 3 simples, composta, porcentagem, razão e proporção. Questões que nós sempre vimos aqui em toda a prova, sempre caiu e com certeza estará nesse domingo. Porcentagem é certo. Porcentagem é certo, pois porcentagem já puxa razão, já puxa proporção. Toda a prova tinha. Geometria variava. Tinha a prova que tem a questão de geometria com quadrado, outra com trapézio, outra com retângulo, outra com triângulo e outra com circunferência, com círculo. Então, eu separei, para fechar o ciclo do meu último encontro convosco, a segunda parte da prova 2017. Vamos fechar uma revisão aqui final para domingo. E detalhe, a outra parte dessa prova, eu separei as últimas questões dela, que são questões que sempre tiveram caindo. E é bom que a gente reforça, mais uma vez, conteúdos dessa área linda, cheirosa, belíssima, matemática. Lembre, esse é o nosso último encontro, queridos, queridas, para a prova. O Partiu IFE não termina essa semana, lembre disso. Ele seguirá ainda após a prova. Inclusive, fez a prova domingo, vou ficar atento já. Quem sair no horário que já possa levar a prova, já tire foto da prova e mande no grupo da gente. Para eu já revisar essa prova, conferir, já respondê-la também. E ver se não tem questão que tem que dar lá. Questão que tem que trocar gabarito. Lembra que no simulado teve questão que teve que dar lá? Eu mandei o recurso lá para a banca, lá para a reitoria em Salvador. Rapaz, e Paulo Afonso ficou famoso. O primeiro polo a mandar um recurso dizendo que tinha uma questão errada, com problema, porque não tinha item para marcar. Viram o meu recurso, viram que estava certo e anularam aquela questão lá de matemática. Então, você já fez, pô, domingo, você ficou até o horário que já podia sair levando a prova, porque quem termina após 1 hora, ou nas primeiras horas, eles não permitem levar a prova. Só depois de tantas horas, eles vão permitir você levar a prova. Tem lá onde está dizendo quantas horas são. Aí o que você faz, cara? Pode sair levando a prova. Você pergunta, posso levar a prova esse horário já? Não, espere mais 20 minutos que você pode levar. Você espere, sai com a prova, chegou em casa, tira a foto, não faça isso aqui dentro, você pode ser eliminado. Você saiu da sala, pô, não pegue o celular não. Só pegue o celular lá fora. Porque enquanto você estiver aqui no corredor, isso pode soar como que você está mandando mensagem para alguém. Ou tirando foto da prova, vendo você fazendo isso e mandando para alguém. Nunca se sabe. Então, evite. Chegou aqui na frente já, pô, desliga o celular. Chegou na sala, mostra desligado, ele pode dar um saquinho para colocar o celular dentro, ficar com ele. O melhor, cara, é que se você puder, nem na sala com o celular. Vê se você não consegue ser na recepção, fala com a moça da recepção, deixa lá. Ou nem traga, deixa em casa. Porque o celular que você desliga, mas se tiver com o alarme acionado, ele apita mesmo desligado. E aí você foi pro beleléu. Perdeu uma chance maravilhosa na sua vida. Não faça isso.
Ok? Então, saiu, não pegue aparelho nenhum. Lá fora, na sua casa, você tira a foto e manda pra gente já avaliar a prova, beleza? Top? Vamos embora então? Aqui comigo. Questão 18, que foi a última na prova 2017. Olha que questão linda. E se você lembrar dos tópicos de geometria que vimos, você arrasa. Venha comigo, leitura. Foi inaugurada uma praça municipal. Qual o formato da praça? Olha para cá. Aí você fala, pronto. Eu já sei que eu estou no cenário de geometria que envolve discos. Vou botar um discozinho aqui lindo, olha. Deixa eu botar esse disco aqui lindo. Aí você, vou botar no problema aqui de discos. Deixa eu botar meu disco aqui. Olá, desenhando aqui meu disco lindo. Minha praça, pronto. Aí olha que interessante. A praça tem formato rotatório, circular. Poxa, na hora que eles estão falando de formato quadrado, formato retangular, trapézio, bicho, já vá rapidinho e faça um esboço do lado. O que ele for mais te dizendo ao longo da questão, já vai inserindo, já ganha tempo. Aí vem pra cá, continue comigo. Com o quê? 30 metros de raio. Aí você tem que saber o quê? Quando ele fala raio. Eu tenho que saber o quê quando ele fala raio? O que é raio? O que é raio? Eu marco um ponto no meio, sempre lembre disso. Raio é um elemento indispensável em discos. O que é o raio? A distância que sai do centro até a borda. Vamos botar aqui, Tome. Vou botar aqui mais bonito. Deixa ele voltar. Volte, meu fio. Aqui, Vou botar tracejadozinho. Tome. Chegou aqui, Agora eu vou trazer contínuo. Pronto. Saiu do centro, foi até a borda. Preto. Ele disse que isso aqui tem quanto? 30 M. Como tá M metros, tá? Se tivesse cm, aí sim centímetros. Pronto. Você assinalou mais uma informação. Continue a leitura. Essa praça, ela é toda o quê? Ele falou aqui, Ela é toda permeada por 21 refletores à sua volta. Se eu não soubesse o que é permeada, pelo menos saberia que tem 21 refletores à sua volta. O permeado quer dizer no contorno. Permear significa bordas. Permear, perto, o de perto, mas está na borda, num canto, no contorno. Permeado, contorno, tá? Então, mesmo que o cara não soubesse o que é permeado, que é rodeado, só que de modo perto, eu estou perto e rodeando. Ainda assim saberia que está à sua volta. Tem quantos refletores? Vamos botar aqui um exemplozinho, Aí eu tenho o seguinte, Vou botar aqui R1, só o esboçozinho. Aí depois vem um R2. E aí vai reticências, um monte de refletorzinho até fechar tudo, colocar lá o R20 e depois aqui, nesse ponto, R21. Você é obrigado a colocar os 21 refletores ponto a ponto? Não. Faça só um esboçozinho, né? Se ele falou que tem 21 refletores, olha minha ideia. Chama R de quê? Baixa aqui para vocês verem. Chama R de quê? De refletor. Aí você vai fazendo o quê na borda? Olha, vai fazendo o quê na borda? Marcando tracinhos onde poderiam estar esses refletores. É um esboço que você faz para entender a questão. Botei reticências por quê? Por que reticências? Para dizer que teriam mais ali, né? São 21. Você não vai perder tempo de colocar os 21. Só coloca alguns para ter noção do que ele diz. Marca lá nas bordas. Faz um tracinho na borda. Põe R de refletor. Que bonitinho. Continue comigo. Aí desceu. Foi projetada para que a distância, essa praça projetada, para que a distância entre dois refletores, olha, agora é importante aqui, distância, peraí, meu filho, volte, marcador. Distância entre dois refletores vizinhos. Como são refletores vizinhos? É um do lado do... Não é pulando, já observando. A distância entre dois refletores vizinhos fossem como? Olha, rapaz.
que isso quer dizer? Pega o laranja aqui, ó. Essa distância aqui, entre o refletor 1 e 2, sendo a mesma distância, por exemplo, entre o 1 e o 21. Entre o 21 e o 20. Entre o 20 e o 19. Toda distanciazinha entre refletores ser a mesma. Tudo bem até aí? Os refletores estão aonde mesmo? Permeado, né? Né a volta? Então, os refletores estão onde? Na borda. Aí você viu comigo duas fórmulas que envolvem discos. A fórmula da área, que é a parte dentro do disco. Qual é a fórmula da área do círculo? Quem lembra? Πr ao quadrado. Top! Geraldão tá ali. Pierre de Fermat respondeu. A área do círculo, que é a parte dentro, é πr ao quadrado. Vou colocar já aqui para vocês lembrarem. Agora, qual é a fórmula que calcula o tamanho da borda? 2 vezes π vezes r ao quadrado. Quase. Só vezes r, isso mesmo. É a famosa fórmula Catupiry. C2πr. Catupiry. Lembre Catupiry! Vou botar aqui na lousa para vocês verem também. Aí você, olha rapaz, ele está falando de borda. Eu lembro que a área de um círculo é πr ao quadrado. Lembra essa fórmula, não esquece nunca. Aí eu já vou logo botar aquela fórmula para poder lembrar das fórmulas que envolvem o disco. Qual outra fórmula que envolve o disco que eu tenho que lembrar sempre? É a fórmula do comprimento. Esse AC quer dizer área do círculo. E esse C, botar assim, ó, CC, quer dizer comprimento do círculo também, que é a sua borda, é a circunferência. Lembre, círculo é a parte que está dentro, que você calcula a área. E a borda é o quê? Circunferência, a borda. Qual é a fórmula do comprimento da volta? Oi, 2πr. E essa formulazinha aqui, ó, bem como essa aqui, nós vimos lá atrás, quando estava começando o curso, revisando para vocês, tópico de geometria. Já vimos em questões de outros anos que eu resolvi com vocês. Aí, o bom, para você não esquecer essa formulazinha, ó, o bom para você não esquecer é lembrar essa minha frase, ó. K do C. To, 2 em inglês. Pi do pi. E o R do ri. Fórmula do Catupiry. Tipo, você guardar essa frasezinha é massa porque você não esquece, pô. Falou de disco. Falou de circunferência. Falou de circular. Quais são as duas fórmulas que eu não posso esquecer nunca? Essas duas. Fique aí 10 segundos olhando para elas duas. 10 segundos, vá! 10 segundos olhando, nem pisque, nem pisque. 10 segundos olhando, 10 segundos. Área do círculo, πr ao quadrado. Comprimento do disco, 2πr. Isso acontece porque o raio, ele cabe na borda da volta completa 2π radiano. Isso eu comentei isso lá atrás com vocês. A essa altura, você tem que guardar as fórmulas. Porque na prova, tu tem que saber a fórmula e aplicar a fórmula. O porquê as fórmulas são assim, eu expliquei lá atrás numa aula no quadro. Ok? Nessa altura, a prova é domingo. O que você tem que estar guardado é o quê? Guarde as fórmulas para aplicar. Ei, qual é a fórmula que calcula a área do quadrado? O quadrado de lado L. Qual a fórmula que calcula a área do quadrado? Lado vezes lado, então L ao quadrado. Muito bem. Retângulo. Como é que fica a área do retângulo de base B e altura H? Então fica B vezes H. Muito bem. Triângulo. Área do triângulo. Porque um triângulo ele é metade de um retângulo. Que massa. De um quadrado também. Qual a área que calcula a região de um trapézio? Quem lembra essa? Vocês viram comigo. Viram também com Lucas. Base maior somada com base menor. Tudo multiplicado pela altura dividido por 2. Porque um trapézio é formado por 2 triângulos. Então a fórmula é assim porque eu peguei a área de 2 triângulos e somei. Olha que revisãozinha aqui rápido. Uma base maior vezes a altura por 2, somada com a base menor vezes a altura por 2, são áreas de 2 triângulos. Quando eu somo os dois, ó, revisãozinha de fração,
Quando tu soma os dois, fica como? Denominadores iguais, conserva e soma em cima. Aí Bzão H mais Bzinho H. Tem alguma letrinha comum nas duas parcelas? O H, né? Eu boto como? Em evidência. Fica Bzão mais Bzinho vezes H aqui fora, tudo sobre 2. Essa é a fórmula que calcula a área do trapézio. O que é um trapézio? Vou desenhar aqui um para vocês verem. Ó. Exemplo de trapézio. Fazer mais bonito. Colocar de cor roxa. Exemplozinho de trapézio. Tirar ali o excesso. Ó. Olhe para essa figura. O que é um trapézio? É um quadrilátero. Qual o conceito dele? Apenas dois lados paralelos. O que são lados paralelos? Nunca se tocam, ficam sempre lado a lado. Pode ser na vertical, em pé, horizontal, inclinado. Veja aqui, ó, esse lado aqui e esse lado aqui são os lados paralelos. Os outros dois não são diagonais um com o outro. Teve apenas dois lados paralelos, trapézio. Onde é que está a base menor? Aqui em cima. Onde está a base maior? As bases são os lados paralelos lindos, ok? E vai pegar a altura. Você baixa um tracejado aqui, ó, e acha a altura aqui. Veja que você forma um triângulo, você pode aplicar Pitágoras e achar a altura. Ele pode te dar a altura já. Você acha a altura. Aqui só revisando também a área do trapézio, porque pode cair. Tranquilo? Bora voltar para a questão. Então, apagando aqui rapidinho. Falou em disco, círculo, circunferência, o que eu vou lembrar? Desenhou a figura rapidinho, colocou o elemento, que era o raio. Raio sempre importante, marque o raio que ele te der. E já fica lembrando. Opa, aqui é disco. Então deixa eu botar logo as fórmulas que eu lembro. Porque vai que você esquece na hora, então vou botar logo as fórmulas. Agora o que ele vai me pedir para fazer, eu vou ler. Mas já botei logo as fórmulas, já estou agilizado, já estou rápido. Vamos para cá para o lado, ó. Finalizando a leitura linda, foi o que ele disse. Adotando o valor de π como quanto? 3,15. Então, a distância, olha o que ele quer. A distância em metros entre cada dois refletores vizinhos foi de... Aí eu digo, então o que ele está me pedindo é para achar a resposta dessa parte laranja aqui, ó. Que parte laranja é essa aqui que ele está pedindo para achar a resposta? É a distância entre um refletor e outro. Agora, bora pensar. A distância entre um refletor e outro, ele falou que era como? Sempre a mesma. Era sempre como? Igual. Aí eu digo, são 21 refletores ao redor, não é? E a distância entre um e outro é sempre a mesma, ele falou. Aí qual é a ideia boa para você fazer? Calculo o tamanho da volta toda. Oi. Muito bem, gloriosa. A glória. Vou chegar lá já já. Segura aí, segura para terminar a continha. Aí vamos lá. Calculei o comprimento total. Calculei. Na hora que eu dividi por 21, eu fiz o quê? Dividi 21 pedacinhos. Na hora que eu dividi em 21 pedacinhos, foi uma divisão só, não foi? Então eu dividi em partes iguais. Exemplo. Cheguei aqui com uma barra de chocolate, 80% cacau, e vou dividir para 10 pessoas. Qual a ideia de dividir para 10 pessoas? A ideia natural é você repartir em 10 pedaços que tem o mesmo tamanho. É dividir. Se é dividir, ninguém vai sair com mais ou menos. Eu só falaria que é dividir de forma que uns ganhassem mais ou menos se eu falasse mais informações. Exemplo, bora dividir a barra de chocolate 80% cacau, de modo que os mais velhos peguem pedaços maiores e os mais novos menores. Mas se eu não falar isso, qual a ideia? Que eu dividi tudo como? Em tamanhos e... Então, pegar um número e dividir por outro já é ver um tamanho igual em cada um. Então, qual fórmula eu uso primeiro? Vamos lá. Vamos ver se a coleguinha aqui cravou o acerto. A fórmula do cachupiri. Porque essa fórmula que eu coloquei para mim, o tamanho da borda. Vamos lá. Ele pediu para usar π como quem? Muito bem. E qual foi o raio do disco?
Qual foi o raio do disco? Qual foi o raio que ele deu? Muito bom. É sem calculadora. Na prova, olha lá, o raio foi 30 que ele deu pra gente. Ele pediu a resposta em metro. Como ele deu o raio em metro, mantém tudo em metro e vai fazendo. Aí, ó, que continha tranquila. Ó, continha tranquila. Fazer a mão, não é verdade? Quem você faz primeiro aqui, mais rapidinho? Pode ser, tranquilo. Ou, seguindo a ordem aqui, ó, multiplicar o 2 por 3,15. Ei, multiplicar por 2 é fazer o quê? É dobrar. Então, mesmo fazer 3,15 mais 3,15. Guarde isso, você pode fazer rapidão, cara. Não precisa nem arrumar a continha. O que é 2 vezes 3,15? É 3,15 mais 3,15. Que dá? Muito bem. Você pode botar só 6,3. E isso vezes o trintinha. Lembre que zero no final de número que está depois da vírgula, número decimal, não muda nada. 6,30 é o mesmo que dizer que eu tenho 6,3. Agora multiplica esses dois. Fácil. Dica de como você multiplica rápido. Ó. 30 é o 3 e o 0. Números terminados em 0, um só, lembre que isso é o mesmo que multiplicado por 10. Se terminasse em 2 zeros, multiplicado por 100. Se terminasse em 3 zeros, multiplicado por 1000. Por que eu estou falando isso para vocês? Na hora, tem como você usar estratégias rápidas de continha, como eu já ensinei aqui. Então, ó, eu poderia reescrever o 6,3, zero no final não conta em número decimal, lembre disso, e colocar meu 30 assim, ó, 3 vezes 10. Porque, note, quando eu multiplicar o 6,3 com o 10, vezes 10 a vírgula faz o quê? Vezes 10 a vírgula faz o quê? Avança uma casa. Vezes 100 a vírgula avança 2. Vezes 1000 a vírgula avança 3. Dividindo a vírgula volta. Como tá tudo multiplicando, ó, é 6,3 vezes 3 vezes 10, eu vou lá multiplicar as pontas. Lembre que a multiplicação de números pode fazer o quê? Pode trocar de posição. O nome disso é comutativa. Quanto é 4 vezes 2? É o mesmo que 2 vezes 4. Tá? Então, você pode, numa multiplicação, todo mundo multiplicando, você pode pegar as pontas, multiplicar logo. Fica à vontade, isso agiliza. Aí, quanto é 6,3 vezes 10? Quanto é 6,3 vezes 10? Muito bem, avança com a vírgula uma casa. 63. Aí ficou o 63 com quem agora? Olha que conta fácil. Fazer 63 vezes 3. Dá quanto? 3 vezes 3. 9. 3 vezes 6 agora. Pronto. Quem é esse 189 que está em metros? Porque seu raio estava em metro. Esse 189 quem é? É o tamanho da borda, olha. É o tamanho da borda toda. Você achou o tamanho da volta da praça. Ele quer a distância de um refletor para o outro. E ele disse que a distância é o quê? A mesma. E ele botou quantos refletores à volta? Tem quantos refletores à volta? Tem quantos refletores? 21. Aí eu digo, se eu sei o comprimento que é a volta toda, calculei. Para eu saber agora o tamanho de um refletor para o outro, como são 21, eu divido por 21, que é a quantidade que me dá a distância de um para o outro. Aí vai para cá, desfecho. Olha que lindo. Portanto, ó, 3 pontinhos de portanto, vou colocar assim, ó, D de distância. Organiza a sua escrita, não se perde. Esse D aqui é D de quê? De distância. Vou botar a distância como? DR. Por que DR? Distância do refletor, um para o outro. Como é que é essa distância linda? Ora, pego o total da volta e divido pela quantidade de refletores. Porque eu coloquei 21, pô. Se eu peguei o total da volta e vou colocar 21 postes que refletem luz, para eu saber o ponto que eu percorro de um para o outro, divido por 21. Que é a quantidade que eu coloquei. E divisão de uma vez só é em partes iguais.
O que é dividir por 21? É saber quantas vezes 21 cabe em 189. Por que 10 dividido por 2 dá 5? Porque o 2 cabe 5 vezes em 10. Ou seja, a quantidade é a mesma em cada porção. Aí dá quanto aqui? Me diga aí. Olha para isso. Mole demais, né? A colega aqui, então, ela tinha acertado. Viviane, não é isso? Mas Viviane fez a mão ou fez na calculadora? Fez as duas formas. Primeiro foi rapidinho a calculadora, né? Pronto. E lembre, tem que ter o hábito de fazer... Tudo bem, só que vai dividir por 2, né? Porque você fez π vezes 60. Dá no mesmo. Isso. Só lembra de colocar no lugar de π quem? 3,14. Que aqui pra gente ele botou 3,15, então vamos botar como ele pediu. Se ele não falar qual é o π, sempre use 3,14. Se ele falar, use o que ele deu. Tem que ser o que ele fala, π3, π3,1. Aqui ele deu 3,15, aí usamos o que ele deu. Aí beleza, ficou muito fácil, né? Por quê? Quem é 9 vezes 1? Dá o 9. E quem é 9 vezes 2? Então cravou. Lembre que tudo está em metro. Ou seja, de um refletor para o outro, aí você marcou com alegria o C de cursista. O C de Cristo. De carinhoso. O C, sabe de que é de C? De conseguir domingo. Uhul. Aqui, gente, mais do que responder a questão, é você lembrar como interpretar, tá? Ó, vou botar aqui do ladinho. Vou botar assim pra vocês lembrarem, ó. Falou de problema envolvendo disco, tem que já lembrar dessa fórmula. E também lembrar dessa. Quando for questão de disco, circunferência. Não, são diferentes, porque aqui é retal ao quadrado, aqui é sozinho. São parecidas. Não, muda. Porque aqui, se eu fosse fazer pela área, por exemplo, ficaria, ó, 3,15 vezes 30 ao quadrado. 30 ao quadrado dá 900. Já mudaria muito, tá? Lembre que a fórmula da área, ela calcula a região aqui dentro, ó. Qual o espaço que está aqui dentro na superfície, certo? A área é isso. E o que é o comprimento? É o tamanho da borda todinha na volta que você dá. Maravilhoso. Nessa parte, para não ficar muita coisa arriscada. Pronto. E vamos para a próxima. Por favor, não esqueçam essas duas fórmulas. Quando você lê uma questão de disco, cachupiri, tamanho da borda. πr ao quadrado, a área dentro, o terreno. Massa. Foi fácil? Viram as ideias de como fazer a continha mais rápido? Guarde isso. Vamos lá, a de cima agora. Estou de baixo para cima. Trouxe as últimas questões da prova 2017 para fecharmos nosso pacote. Por que eu fiz isso? Porque eu vi que de baixo para cima, 2017, traz questões que a gente já usou muito aqui. E que sempre está caindo. Lembre que parte dessa prova eu já fiz no meu último encontro com vocês, quando eu dei aula. Bonitinho, tá bem? Vamos lá, 17. Leitura. Vamos ver o tempo até onde eu consigo, até o colega chegar. Enquanto ele não chegar, a gente vai fazendo, entendeu? Pelo que eu vi da última vez que a gente fez, fizemos praticamente metade da prova. Agora vamos para a segunda metade. Aí estou pegando de baixo para cima. O quê? Terá sim. Teremos que tomar uma água, né? Claro. Ir ao banheiro, toalete, WC. E aí, praticamente metade a gente fez aquela vez, lá atrás, né? E agora a outra metade, rapidinho. Enquanto o colega não chega, vamos tocando barco. Sim, questão 17, a penúltima, 2017. Ó, um produtor de cinema faz um documentário sobre mistérios da natureza. Composto, começou a aparecer número, vai marcando, sublinhe. Composto por 60 curtas metragens. Ou seja, um filme curto. E, massa, esses 60 curtas metragens são de quanto tempo? 8 minutos cada. Nenhum maior, nenhum menor. Guardou aí? Vamos para cá agora. Se ele resolvesse colocar cada curta com duração de 3 minutos, segura aí, ó.
vai pegar cada curta e quer colocar com duração de 3 minutos. Se ele quer pegar cada curta e colocar com duração de 3 minutos, ele consegue aumentar o número de curtas-metragens ou diminuir? Ou manter a mesma coisa? Pensamento interessante. Lá vai de novo, ó. 60 curtas-metragens, ele consegue desenvolver, sendo cada qual de 8 minutos. Se agora ele vai produzir cada um em 3 minutos, ele conseguiria aumentar o número de filmagens que ele está fazendo, manter a mesma coisa ou até diminuir? Ele consegue aumentar! Porque encaixando cada um em menos tempo, eu consigo gravar mais opções. Se eu fazia cada um em 8 minutos, agora eu vou fazer cada um em 3, eu consigo fazer o quê? Mais, não é isso? Ei, psiu. Aí eu pergunto, esse tipo de questão parece o quê? Boa! Regra de 3. E parece regra de 3 como? GDP ou GIP? Boa! O que é GIP? Grandeza inversamente proporcional. O que é GDP? Grandeza diretamente proporcional. Por que a colega falou GIP? Quem foi que falou GIP aí? Rose Nascimento. E por que ela falou GIP? Porque quando um número diminuiu, a gente viu que o outro ia aumentar. Quando uma quantidade diminui e acarreta que outra aumente, ou vice-versa, elas chegam como em direções contrárias, inversas. Por isso o GIP. Vamos terminar a leitura. Aí ele continuou. O número de curtas-metragens que comporiam o documentário seria de... Então, aquela velha história, pessoal. Ó, questão típica de regra de 3, simples. Por que essa aqui é simples? Não é composta. Ele deu quantas grandezas aí? Olha na questão. Curta-metragem foi uma, que tem quantidade. E qual foi a outra? Quando eu tenho 2 grandezas, chegou! Vamos aplaudir a colega, ela chegou! Chegou! Quando eu tenho 2 quantidades, regra de 3, simples. Tive 3 ou mais, composta. Gente, ó, eu trouxe essa questão aqui também, 2017, de baixo para cima. Porque domingo, questão 2017, penúltima. Domingo, com certeza, questão desse tipo deve estar na prova, gente. Olha, e especialmente o quê? O caso GIP. Porque o caso GIP, cara, é o que mais as pessoas não lembram como faz. Porque o caso GDP, montou, já multiplica em cruz, né? Mas quando não é GDP? Eu não posso multiplicar mais cruzado. Eu faço o contrário, eu não cruzo. Isso, nobre. Eu não cruzo a multiplicação. Eu faço como? Frente a frente. Já que é o contrário, né? Então eu multiplico de forma contrária de como era antes. Olha que massa. Mas muita gente não lembra disso, pô. Aí perde questão por besteira. Beleza? Então bora botar. Quais são as grandezas aqui, lindas? Curtas, metragens e minutos. Ele falou pra gente que consegue elaborar 60 curtas em quantos minutos? Cada um deles em quantos minutos? Então, cada curta com 8 minutos. Agora ele quer gravar cada curta. Olha. Se ele resolvesse colocar cada curta com duração de 3, quantos curtas teria? Eu sei quantos curtas vão ter agora? Não, chamo lá de X. Boa! Montei minha regra de 3. Eu, quando montar, preste atenção nisso, porque vai estar na prova de vocês, com certeza, tá? Nobre, Maiara? É Maiara? Mariana? Mariani. É Ni, vou chamar de Ni. Ah, é 2010, é melhor 2010. Veja 2010.2, que a outra ponto 1 tá aqui. Ni. Antes de iniciarmos, tivemos uma conversa aqui de revisão, de reforço de orientações para a prova que é domingo, certo? Coloquei no grupo uma postagem no Instagram, que são cards, publicações de lembranças do que trazer para a prova, do que pode, o que não pode, orientações para evitar problemas. Depois a lá também está no Instagram. Eu coloquei no grupo, nosso grupo da matemática. Outra coisa importante, revisei sobre conteúdos que sempre estão caindo.
passamos aí meses a fico fazendo o quê? Resolvendo questões, né? De provas anteriores. Essa era a minha pegada. Enquanto o Lucas revisava a parte de matemática básica. E aí a gente viu que sempre está caindo. Eu comentei isso com eles. Resolvemos a questão aqui, última da prova de 2017. Estou fechando a segunda parte da prova, que eu estava fazendo antes, tá? E fiz a última 2017, que envolvia círculo e circunferência. E aí lembrar as duas fórmulas que sempre estão presentes em assunto de círculo e circunferência. Que é a fórmula da área, πr², e a fórmula do cachupiri, que é a borda. C igual 2πr, calcula o tamanho da borda. Ok? E uma questão bonita que envolvia um disco, uma praça, com refletores. Aí como tá gravando, depois você pega a gravação para ver como era a questão. Aí voltou de e demais. Respirou. No meu canal do YouTube, você me põe lá. E depois eu ponho um link da gravação no grupo. Você me põe lá depois pra vocês verem. Aí vamos lá, gente, ó. Quando você montar a regra de 3, lembra que eu sempre falei para vocês. Montou, não saia logo multiplicando, não. Não saia logo fazendo continha, não. O que eu tenho que verificar antes é se eu tenho caso, GDP ou GIP. Isso é rápido. Como é que você faz? Vá naquela grandeza que está preenchida. De 8 para 3, diminuiu ou aumentou? Aí bote uma setinha para baixo, ó, indicando aqui que diminuiu esse lado. Aí faz o que agora? Compara uma grandeza com a outra. Simples assim. Se o cara gravava 60 curtas, cada um com 8 minutos, e agora ele resolve colocar cada curta com 3, eu digo, peraí, ele conseguia gravar 60 quando fazia cada um em 8 minutos. Se ele vai fazer agora cada um em 3 minutos, cada um com menos minutos, quer dizer que eu consigo fazer o quê? Gravar mais curtas. Porque ele conseguia chegar em 60 curtas com cada um a 8 minutos. Então, se eu diminuo os minutos de cada curta, eu consigo gravar mais. Perceberam isso? Então, quando um diminui, o outro aqui aumentou. Quando acontecer isso, uma grandeza diminuindo e outra aumentando, ou um aumentando, outra diminuindo, já vem aqui e bota assim, ó, a lembrancinha da sigla. Ó. É um caso GIP. Grandezas, são duas, vou falar no plural agora, grandezas inversamente proporcionais. Quando elas são diretas, como é que você multiplicava? Em cruz. Porque essas duas barras horizontais indicam a igualdade. Então, multiplico, divisão, vai multiplicando, divisão, multiplicando. GDP. Mas o caso, vou botar aqui a lembrança, GDP. Mas o caso GIP, se GDP cruza e GIP é o contrário disso, então não cruza. Aí eu multiplico como? Ó, frente a frente. Guarde essa lembrancinha. Tá de verde aqui, ó. GDP cruzado. Porque a proporção na igualdade é divisão, vai multiplicando para outro membro. Divisão, multiplicando para outro membro. Multiplica direto. GIP não cruza. Essas duas barrinhas indicando que você multiplica de forma direta. O que é massa, vocês lembrarem, mais do que fazer a continha, é o que significa essa estrutura. Lembre que essas duas barras aqui, ó, essas duas barras, como é que eu leio? 60 está para 8, assim como x está para 3. Ou seja, essas duas barras indicam uma igualdade, gente. Uma equivalência. Então, eu teria 60 sobre x igual a 8 sobre 3. Quando é GDP, eu faço assim. E já multiplico logo em cruzado. Mas GIP não. Eu não posso cruzar, é o contrário. Olha aí. Aí você olha. Se o cara fizesse cruzado, ele achar algum item para marcar? Tem item para marcar, tem item. Mas o que o aluno podia fazer? Eita, eu vou marcar o A porque é o mais próximo, né? Ia dançar na maionese. Não. Calma. Guarda a revisão. Então, bora o caso GIP, bora multiplicar, que lindo, ó. Frente com frente. Venha para o lado. Então, ó. X vezes 3, 3x. Bota o igual, que é o está para, o assim como, 60 vezes o 8. Eu vou multiplicar logo 60 por 8 para dividir. Lembra o que eu falava para vocês. Estratégia em conta.
Vocês viram fazer uma questão ainda há pouco? Que eu não saí fazendo conta logo de vez. Eu fiz o quê? Eu fui montando uma estratégia de fazer continha mais rápido, que eu ensinei para vocês. Outra coisa importante aqui, ó. Tu montou uma expressão, tem letra, tem número, tem igualdade, é uma equação. Não vá logo multiplicando todo mundo. Deixe armado. Eu armei, ó, 3x e armei 60 vezes 8. Eu não multipliquei logo. Por quê? Porque eu posso simplificar antes e ir mais rápido. Isole x aqui. Tá multiplicando, faz o quê? Operação oposta, membro oposto. Então fica assim, ó. 60 vezes 8, tudo sobre 3. Olhe o que é legal de você ter feito aqui, ó. De não ter logo multiplicado 60 com 8. Eu consigo simplificar o 60 com o 3. 60 dá para dividir por 3? Sim ou não? E como é que eu sabia disso? Soma os algarismos. 6 mais 0, 6. E 6 dá para dividir por 3. Logo, todo o 60 também. Isso é critério de divisibilidade por 3. Muito maravilhoso. Então vem comigo aqui, ó. Quanto é 60 por 3? Ei, que é isso? 60 dividido por 3. Pronto. Porque 3 vezes 20 dá o 60. E agora sobrou para multiplicar por 8. Então, veja, você vai multiplicar logo o 60 por 8, tu conseguiu simplificar antes um cara grande, né? E sobrou apenas uma continha que foi 20 vezes 8. Fácil, trivial. Que é quanto? 8 vezes 20? Olha que delícia! Olha que delícia! Olha que delícia! Pera aí! Ele gravando cada curta com 3 minutos, eu consigo aumentar meu 60 para valer e chegar em 160 curtinhas. Topado. Aí você veio com alegria, ó, e marcou seu item de divino. Olha aí, de domingo! De domingo! Aplauda! Aplauda! 2010 aí, 2010. Muito bom, muito bom. D de domingo, o grande dia. O dia valoroso. Se vocês verem o professor chegando aí na porta, me avisem, viu? Chegou ainda não. Então vamos embora. Próxima. Olha, essa questão antepenúltima. 2 instantes, peraí, rapidinho. Vamos fechar isso aqui, aí eu dou. Topa? Seu pai também é diretor? Cadê a moça? Sumiu, filho. Pai é diretor. Por quê? O que houve? Calma, respeita. Qualquer coisa pode conversar comigo pessoalmente. Eu tenho prazer em dar conselhos. Eu tenho prazer em dar conselhos, tá? Relaxa, tudo bem. Eu gosto de dar conselhos, ajudar o próximo, né? O ombro amigo, estamos aqui. Ombros amigos. Vamos embora! Ó, questão agora antepenúltima. Eu quis Voltou. Eu quis pegar. Tá tudo bem. Temos ombros amigos aqui, tá? Voltou. Eu quis pegar as últimas 2017 subindo do nosso encontro de desfecho de 2017 hoje, porque, cara, quando eu olhei, eu disse, rapaz, são questões típicas que estão sempre caindo. Geometria fizemos regra de 3. E agora? Essa questão 16, pessoal. Eu vou ler com vocês. Eu quero ver quem percebe do que se trata. E outra, uma questão como essa caiu no simulado. Eu tenho quase certeza que questão como essa estará no domingo. O simulado foi uma prévia, foi um aviso. Por isso que é bom. E o simulado, lembre, quem elaborou o simulado foi o próprio IFBA. Não quer dizer que a prova que vocês vão fazer vai estar igual, não, tá? Mas ela está no caminho, ela está similar, ela vai naquele caminho, naquela direção. O cara que se prepara como atleta conquista. Vamos embora. Então, ó, feito uma pesquisa com 3 clubes de futebol em certo campeonato, com relação ao quê? Número de gols. Ó, aí eu digo, opa, já tô vendo aqui que vai ter quantidade que envolve gols. Vamos continuar. Foi verificado que
juntos totalizaram 96 gols. Eu digo, peraí, com calma. Ele falou que foi uma pesquisa feita com quantos clubes? Oi? E foi uma pesquisa feita com 3 clubes em relação ao número de gols, que totalizaram. Então, dos 3 clubes envolvidos aí nesse torneio, para esses 3 específicos, os 3 se envolveram, juntando os 3, com 96 gols. Que podem ter feito, sofrido, aí depende de cada partida. Né? Ao todo foram 96 gols. Bora continuar a leitura. Aqui, ó. O clube Vamos Nessa marcou a metade dos gols que o clube Vamos Com Tudo. E o clube Só Alegria marcou o triplo de gols que o clube Vamos Nessa. Olha que brincadeirinha massa. Veja que essa questão está parecendo uma questão da prova de vocês, do simulado, que foi até a questão que anulou porque não tinha item, que eu mandei o recurso. Observe, não era com gols, mas era um cenário parecido. Aí continuou. Sendo assim, o número de gols marcados pelo clube Só Alegria foi de... Aí eu digo, meu irmão, o que é isso, meu irmão? Ele me deu o total de gols envolvendo os 3 clubes. Deu. E mais, ele também deu o quanto um clube fazia em relação ao outro. O que fez de gols, o que levou de gols. Não é bonito isso? Não é bonito? Aí eu pergunto, esse tipo de questão envolve qual assunto? Quem lembra? Expressão, tô gostando, expressão. Que tipo de expressão tá envolvendo aqui? Algébrica, boa! Que no final das contas vai virar o quê? Equação. Quando fala que alguém é o dobro de tanto, é o triplo de tanto, tá criando uma relação de expressão algébrica. Porque quando eu não sei a resposta e quero descobrir, eu chamo de quê? De letra. Então, x igual a 2y, um j igual a 3k. Tem álgebra porque tem letra. E criou uma relação. Aí vem a expressão. Ou seja, um tipo de questão que envolve equação. Cara, isso pode estar com tudo na sua prova. Qual a primeira expressão poderia montar? Vamos lá. São 3 clubes, certo? Qual o primeiro clube que ele falou? Clube Vamos Nessa. O outro clube, qual foi o nome que ele deu? Vamos Com Tudo, não foi? E o outro é só? Vamos fazer o seguinte. O primeiro eu vou chamar de N, que é Vamos Nessa. E o outro ele falou Vamos Com Tudo. Vou chamar de T. Como os dois têm vamos, o que diferencia um do outro? É o nessa e o tudo, percebeu? Chamar de letrinha que faça você lembrar do que se trata é importante. Qual o outro clube? Só Alegria, não é? Vamos chamar de A, de Alegria. Os 3 clubes juntos, somados, tiveram quantos gols registrados? Bote lá, primeira expressão que você monta. Olha que bonita. N do Vamos Nessa, T, Vamos Com Tudo, e A de Só Alegria, 96. Primeira informação linda. Vamos marcar aqui, ó. Primeira informação. Segunda informação linda. Foi o que ele disse. O clube Vamos Com Nessa marcou a metade dos gols que o clube Vamos Com Tudo. Então, o que eu sei? Que meu N, que é Vamos Nessa, é igual ao Vamos Com Tudo dividido por... Porque metade sempre é o quê? Dividir por 2, viu? Terça parte é o quê? Dividir por 3. Quarta parte. Quinta parte. E assim, receba a vitória. Tem mais informação? Vamos botar. Outra informação que ele deu. Saúde, nobre. Saúde, viu? Tome remédio. Ei, faça uma oração primeiro aí. Uma oração aí. O clube Vamos Com Tudo e o clube Só Alegria, já lemos Com Tudo agora, e o Só Alegria marcou o triplo de gols de quem? Do Vamos Com Nessa. Quem é o Só Alegria que a gente chamou? Só Alegria marcou o triplo de gols que o clube
Vamos nessa. E aí o triplo é fazer o quê, o triplo? Então vai ficar 3 vezes N. Porque o vamos nessa eu chamei de N. O vamos com tudo eu chamei de T. E só alegria de A. Cara, metade dividido por 2. Triplo vezes 3. Quádruplo, quíntuplo. Quádruplo vezes 4. Quíntuplo vezes 5. Sextuplo vezes 6. Séptuplo vezes 7. Octuplo vezes 8. Eneaplo vezes 9. É lindo. Eu penso que na prova de vocês, no máximo, eles vão colocar triplo ou dobro. Porque se começar a botar caras muito altos, o tempo vai embora. E veja que no máximo, o que a gente viu aqui em geral, em questões como essa, era sempre triplo, ou dobro, ou quarta parte no máximo, ou quádruplo, para não ficar algo tão gigantão, né? Ok? Então tá aí, gente. Eu pergunto, quem saberia montar essa estrutura numa questão como essa? Todo mundo, né? Ele deu para você 3 objetos. Bota letrinhas neles 3, para ver o que eles tratam. Cria relação matemática, questão típica de prova. Expressões algébricas. Ei, no final ele quis o quê? O que é que ele quer que eu descubra no final? Ele quer o que no final? Oi? O valor de gols do time? Só alegria. Porque lembra a questão, ó. Olha lá no final. Sendo assim, o número de gols marcados pelo clube Só Alegria foi... Então eu quero descobrir o valor de A. Eu não quero N e nem quero T. Eu quero A. Aí eu digo, Aí, agora vamos lá, que massa. Você pode descobrir o A sem passar por eles. Já direto, como ela deve estar percebendo ali, ó. Por quê? Vamos lá. Quem é A? A é o 3 vezes N. Não é verdade? Pronto. Se A é 3 vezes N, o N é o mesmo que A dividido por 3. E aí eu descubro quem é T também em função de A. Se eu colocar tanto N como T em função de A, ao colocar na primeira equação, fica tudo A. E isso fica tudo A, eu acho. Olha que bonito. Vamos para cá, vamos para lado aqui, ó. Então, bonitão. Observe. Vou pegar... Olha a estratégia vencedora. Estratégia vencedora. O cara chega aqui e às vezes fica perdido. O que é que eu faço agora? É simples. Separou as expressões algébricas. Quem está tendo aula com o professor, aluno, né? Ele é aluno do curso aqui ainda, mas será professor. Pedro, ele está falando sobre isso. Expressões algébricas. Se você quer descobrir o valor de A, vamos lá. Na primeira equação, você tem a soma de todo mundo dando 96. Essa é a equação que você usa, porque ela tem um número somando todo mundo. Aí faz o quê? Embaixo você tem 2 informações envolvendo as letrinhas. Eu vou fazer o que com elas duas? Vou puxá-las para cima. Vai fazer o que no final? Substituir essas duas na primeira. Por que na primeira? Porque a primeira soma todas as informações. Aí se eu pego as informações que estão embaixo, que são informações parciais, que envolvem NT, envolve A e N, e coloco tudo num lugar só, eu resolvo e acho que eu preciso. Agora pensa um pouquinho mais. Eu vou colocar tudo num lugar só como? Eu vou juntar tudo num lugar só como? Buscando achar A, que foi o que ele pediu. Então, eu vou buscar trocar, ó, eu vou trocar meu N por A, aparecendo com A. Eu vou buscar trocar meu T por ele aparecendo com A. Tem como fazer isso? Claro. Pelas informações que ele te deu. Vem aqui embaixo comigo, olha. Informação de A igual a 3N. Pergunta, quem é N? Se eu quiser saber quem é N, do A igual a 3N, quem é N? Me diga. Tá? A, diga como ele fica. Se A é igual a 3N, e eu quero deixar N sozinho aqui embaixo, quem é N? A dividido por 3, muito bem. 3 não está multiplicando N? Como é que ele iria para o outro membro? Operação oposta, divisão. Aí por que você escreveu isso aqui? Olha, eu vou colocar todo mundo na primeira equação. E eu quero achar quem? Eu quero achar A. Então eu coloco todo mundo em função de A. Se eu sei que A é 3N, então N é o quê? A sobre 3. Segurou. Se N é o mesmo que A sobre 3, vamos pegar isso aqui agora. Ó.
pegar essa partezinha, pegar a cor preta, tirar essa partezinha. E assim você agiliza tudo. Foca no que você quer achar. Se eu quero achar A, então eu coloco todo mundo em função de A. E acho. Se fosse T, todo mundo em função de T. Se fosse N, em função de N. Aí bora lá. Se N é A sobre 3, então N igual a T sobre 2 fica como? Colocando um A no meio aí fica como? Quem é N? Me diga quem é N. A sobre 3. Então bota no lugar dele. Igual a T sobre 2. Pergunta. Disso aqui eu tenho que ter é quem? Vamos para cá para o lado. Implica. Quem é o T isolado aqui? Isole T. 2 está dividindo. Vai para outro membro como? Então fica 2A tudo sobre. Pronto. O que é que tu acabou de achar? T em função de A. Lá embaixo achou quem? N em função de A. Você só pegou o que ele te deu. Vou tirar aqui o zoom para vocês observarem. Ó. Fez o quê? Só pegou isto que ele te deu. Lindo, ó. E isto que ele te deu. E fez o quê com esses dois cabras bonitões? Tu fez o quê com esses dois bonitões? Peraí. Ah, velho. Tu fez o quê com esses dois bonitões? Fez o A aparecer a partir deles. Por favor, lembre disso em questão assim. Ah, o A é 3N? Então quem é N? Isole N. Peraí, o N é T sobre 2? Massa. Então quem é T? Eu quero achar T tendo A. Porque se tudo tiver tendo A, eu acho que é A. Aí você sabe que N era A sobre 3. Foi lá, substituiu. A sobre 3 igual a T sobre 2. Quem é o T? Isole T. 2 dividindo, vai multiplicando, viu quem é o T. Aí uma vez que você sabe que N é A sobre 3, que seu T é 2A sobre 3, o que eu vou fazer? Olhe para o quadro e me diga. Você tem que achar o A. Já sabe que N é A sobre 3. Já sabe que T é 2A sobre 3. Para finalizar, o que você faz para achar o A? Me diga agora. Início da questão, eu expliquei isso. O que pode você fazer agora? Quem me disse? Vamos? A questão te deu 3 informações. Você mexeu com quais informações até agora? 2. Falta uma. Coloco quem é N e quem é T lá na primeira para achar o A. Muito bem. Aí pega a primeira agora. Já mexeu com a segunda e a terceira. Bora mexer com a primeira agora. Ó. Pergunta. Quem é N? A sobre 3. Agora perceba o seguinte, professor. Eu pegaria esse N, que é T sobre 2, e colocaria T sobre 2. Podia fazer isso? Você podia, mas ia dar rodeio. Você não ia achar logo de cara. Você ia achar... Olha o que você vai fazer. Você ia achar primeiro T, depois N, para depois achar o A. Não! Fazendo assim, você já acha o A rápido, direto. Bora comigo. Quem é T? Quem é T? Olha para mim quem é T. Muito bom. E quem é o A? O próprio A. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Tudo isso igual a 96. Olha a equação que você conseguiu montar só tendo A. Atenção. Quem não fez assim, dá para fazer sem ser assim, dá. Só que vai dar mais arrodeios. Você vai achar N, aí depois que achar N, vai conseguir achar o T, ou acha o T primeiro. Então, aí vem mais arrodeio, percebeu? Aqui você vai logo em cima do A e já acha. Quem não quiser fazer assim, quiser achar cada um e depois achar o A, fica à vontade. Só lembra que você vai ter tempo um pouco perdido, sem precisão. Se ele pede A, já pega as informações, coloca em função de A e substitua tudo para colocar como A. Se ele precisa T, faria em função de T. Se fosse N, em função de N. Bora arrumar aqui agora. Como é que faz essa continha? Quem me diz? Olha que bonito. Resolver uma equação que tem fração. Boa, Viviane. Pode fazer MMC aqui com 3. Ou você pode ir mais devagarzinho. Ó. Essas duas frações
Não tem 3 embaixo, as duas? Bora fazer logo elas duas. Faça 2 em 2, mas com calma, com consciência, com consistência. Então, se eu fizer A sobre 3 mais 2A sobre 3, conserva o denominador e soma em cima. Vou deixar armado para poder lembrar. Ó. E continua. Mais A igual. Fazendo devagarzinho, passo a passo. Muita coisa pode simplificar e você agiliza a sua vida. Você arrasa. Arrasa, fecha. Ó, e os dois têm 3 embaixo. Como é que eu somo, subtraio caras fracionários que têm mesmo denominador? Conserva, soma em cima. Aí eu te digo, o que aconteceu aqui quando eu fiz essas duas? O que aconteceu quando eu fiz essas duas? Ficou 3A sobre 3. Mais A igual a 96. Aí eu digo, olha que delícia, cara. Olha que delícia, mano. 3A sobre 3. Mano, simplifica. 3 por 3, tá tudo multiplicando. 3 por 3 dá 1. 1 vezes A, sobrou só meu A. Olha que rápido. Ficando A mais A igual a 96. É brincadeira? É brincadeira? Você está bem? Quanto é A mais 2A? 3A. Quanto é A mais 2A? Oh, não me assuste, viu? Epa! Aí você falou brincando agora, né? Aqui, ó. É bom falar isso, porque pode ter gente que fica com dúvida sobre isso. Não, pra cá, vamos pra cá. Quanto é X mais X? Não pode errar isso não, tá? 2X. E quanto é X vezes X? Aí sim, porque aqui tem expoente 1 e expoente 1. Conserva a base, soma os expoentes. Continuou. Terminou como aqui, ó. 2A igual a 96. 2 está multiplicando, vai como? Pronto. E qual a metade de 96? Porque ele dividiu por 2, vai pegar metade. Pronto. Aí vamos lá. 8 mais 8, 16, vai 1. 4 e 4, 8 com 9. Crava lindamente. Aí você vem com alegria, ó. Vem com alegria, ó. Vem com alegria, ó. Vem com alegria. Você vem com alegria e marca A de amor. A de aprovado. Agora, observação útil, viu? Vou deixar a questão aqui, ó, no modo panorâmico. Tire foto. Questão típica. Questão típica. A outra também. Aqui revisão, ó. Mesmo denominador, conserva. Soma em cima. Desfecho. Não erre matemática básica. Perguntinha aqui. Ei, perguntinha. Quanto é x mais x mais x? E quanto seria x vezes x vezes x? X ao cubo. Muito bem, tá? Cuidado, cuidado. Ei, tire foto da outra também, moça. Minha prezada. Também aqui, ó. Lembrar do caso Jeep. Manda no grupo. Obrigado, Paloma. A outra geometria.